Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor nessa manhã abençoada. Venho aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 33, que diz assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: Ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O tema dessa mensagem vem nos trazer a seguinte frase: corações transformados são resultado de uma mente renovada. E a pergunta que eu faço é: existem pessoas perfeitas? Essa mensagem vem falar sobre Pedro, que era um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, que buscava ali aprender com Jesus e fazer as coisas corretas. Porém, as coisas que para Pedro era correta, na verdade não eram, né? Porque não tem como entender as vontades de Deus, as coisas corretas na mente de Deus. Pedro, ele, se colocou ali disposto a fazer de tudo para salvar a vida de Jesus, ser um discípulo, servo fiel ali, que era capaz de fazer tudo por Jesus. Mas Jesus, já conhecendo, disse a ele que, por mais que ele falasse que se fosse preciso ele entregaria a vida, que ele faria tudo por Jesus, Jesus falou para ele: antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, essa pergunta aqui para a gente refletir é se existem pessoas perfeitas. Vamos lá. Aqui na visão humana, não existe pessoas perfeitas. Todos nós somos seres humanos, somos falhos, nós erramos. Mas o que seria a pessoa perfeita para Deus? Pessoas perfeitas são aquelas pessoas que elas reconhecem os seus erros e aprendem a lição com eles. Pedro, para Jesus, sim, foi uma pessoa perfeita. Por quê? Porque por mais que ele se achasse perfeito, achasse que estaria fazendo tudo certo, Jesus mostrou para ele que ser perfeito é reconhecer os seus erros, e aprender a lição com eles. Então, para sermos salvos, como a profecia da Bíblia diz, que haverá salvação, e também nos instrui a sermos perfeitos, é exatamente isso: buscar repensar a nossa atitude e reconhecer os nossos erros e reconhecer que Deus está acima de tudo, acima de toda a sabedoria humana, de toda a ciência, de toda a tecnologia, de tudo, que dependemos exclusivamente deles para sermos pessoas boas, pessoas perfeitas, entre aspas, que por mais que achamos ali que estamos fazendo tudo certo, possamos repensar e refletir para vermos onde estamos errando e reconhecemos ali a nossa fragilidade, os nossos erros, porque somos seres humanos, para que assim podemos nos arrepender. O que é o arrependimento? É o reconhecimento de um erro e também que não volte a fazer o mesmo erro. Isso é o arrependimento. O arrependimento não é pedir perdão simplesmente. O arrependimento é pedir perdão e se arrepender, não voltar a fazer mais aquela atitude que você sabe que é errada. Então, eu vou citar aqui 3 personagens que falam sobre essa mente renovada, Vamos lá, primeiro personagem que eu vou falar era sobre Gideão, Gideão ali era um homem, que se achava pequeno, que se achava menor, que já estava ali meio que acostumado com as opressões lá, e
E as pessoas em volta dele só conhecia Deus por relatos. E Gideão desacreditava nele mesmo. A fé não é a ausência de medo, porém é a coragem para superar o medo. Então, no verso aqui, no versículo 15 de Juízes, quando há ali um relato entre o anjo e Gideão disse assim: e disse-lhe: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Então você vê que ele tinha ali um complexo de inferioridade, né? Um complexo de que não era capaz de nada, e realmente não somos capazes de nada, mas como colocamos, depositamos ali nossa fé, entregamos nossa vida a Jesus, o menor se torna o maior. Então ele era o menor da casa do pai dele, ele era a família mais pobre, mas Deus o usou para livrar o povo ali dos ataques lá dos midianitas, né? Todo mundo conhece a história de Gideão e os 300. Também eu vou falar aqui sobre outro personagem que se chama José, uma pessoa que foi ferida por alguém que amava, tentava maquiar sua dor, achava-se esquecido por Deus, mas mantinha sua pequena fé. Deus transformou a injustiça em propósito. Ele entendeu que é melhor ser inteiro do que ter razão. Veja bem, José foi caluniado, foi difamado, foi preso. Porém, ele tinha razão das coisas porque ele não errou em nada, ele não pecou em nada, ele simplesmente falou para os seus irmãos lá que Deus deu a ele um sonho, que ele governaria e a sua família se prostrava perante ele, por ele ser o governador, e a inveja, né, fez com que os irmãos vendessem ele como escravo. Quando ele começou a ser escravo lá na casa de Potifar, a mulher injuriou contra ele, mesmo sem ele ter resistido às tentações da mulher, fugiu e a mulher acusou e ele foi preso injustamente. E mesmo assim, ele manteve ali sua pequena fé, mesmo quando aquele medo, aquele anseio vem que Deus nos esquece. Deus nos esqueceu, mas Deus nunca esquece de nós. Era um propósito para que o sonho que Deus deu a ele se viesse a revelar, e ele se tornou governador do Egito, e a sua família prostrou perante ele, né, porque era um sinal de reverência, não dizendo ali que José era um Deus, né, mas sim como nós reverenciamos aqui as autoridades daquela terra, os juízes. Naquela época também era comum reverenciar as autoridades, os governadores. E Pedro, né, qual eu citei aqui, pessoa que trocou o amor pela culpa, jurou lealdade, porém negou a quem amava. Por sua culpa ele regrediu, ele desacreditou nele mesmo. A graça não cobre somente o pecado, também cura feridas. Nestes 3 casos, Deus não desiste de nós. Por quê? Para Deus, ser pessoas perfeitas, ser pessoas arrependidas, pessoas ter o coração quebrantado. Então Deus quer usar essas pessoas que, por mais que aí cometeram erros que comete até hoje, nós cometemos erros até hoje, nós nos arrependemos, nós não queremos cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, né? Então o que Deus busca são pessoas perfeitas nesse sentido, de pessoas perfeitas serem pessoas arrependidas, pessoas que amam a Deus, que buscam fazer a sua vontade, né? E como fazer a vontade de Deus é buscar as Escrituras, o que Deus deixou de ensinamento. A Bíblia é uma bússola, a Bíblia ela é um manual de vida e ela nos mostra como viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre as pessoas vão concordar com tudo que diz aqui, né? Porque é muito difícil entender a vontade de Deus. Quando, por exemplo, na mensagem ao qual Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha. Como entender isso? Pois Deus, eu te amo, eu estou aqui declarando meu amor, não me prostrando perante uma estátua, demonstrando que somente existe um Deus para mim, e como que o Senhor permite eu ser jogado na fornalha. Mas você vê que ser perfeito
deixar os nossos desejos de lado, nos desgarrar das coisas desse mundo, porque a partir do momento que Sadraque, Mesaque e Abednego manteram-se firme e disseram para o rei Nabucodonosor, que era o rei poderoso na época, né? Disse: mesmo que se tu me lançar na fornalha, Deus é capaz de nos salvar, mas se não nos salvar, nada vai mudar. Eu vou continuar o amando, porque ele entendeu que haveria salvação para ele se ele fosse morto naquele dia. Mas o rei Nabucodonosor cometeu um grande erro quando ele se achou melhor que Deus e falou: eu vou lançar você na fornalha 7 vezes mais forte, eu quero ver quem é o Deus que vai te salvar. Eu quero entender que Deus já estava preparando lá o velório, pedindo os anjos para providenciar uma festa para recebê-los lá no céu. Porém, quando Nabucodonosor lançou essa frase, Deus falou para os anjos: cancela o velório, cancela a festa, que agora eu vou descer para salvá-los. E Deus esteve lá naquela fornalha ardente e salvou aqueles 3 homens daquela morte ali. Então você vê que pessoas perfeitas são pessoas com o coração aquebrantado, com o coração arrependido e temente a Deus, com uma pequena fé, ao qual José teve, mesmo sendo caluniado e injustiçado, que Deus restaurou e deu a ele um propósito de governar o Egito, com a sabedoria que Deus lhe deu, com os dons de revelação. Então, possamos refletir acerca dessa mensagem, que venhamos ser pessoas arrependidas, pessoas que refletem as suas atitudes, porque realmente nós somos seres humanos e nós estamos expostos aos erros todo dia, e que possamos cada dia mais buscar de Deus os nossos propósitos aqui na Terra, porque, como eu já disse em diversos vídeos meus aqui, nada nós levaremos, nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem status, nem fama, nem poder, nada disso. Tudo ficará aqui, tudo será consumido. Então, gente, busque sim, claro, melhorias de vida, estudar, ter uma boa profissão, ter um bom lar, ter algumas coisas que você possa usufruir aqui na Terra, uma viagem, uma boa comida, uma boa roupa, mas não se apegue a isso, porque isso tudo vai ficar para trás, tá? Porém, o reino do céu ele já está preparado para que eu e você viva na glória eterna. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.